Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e dando continuidade na história da fitoterapia. Vamos começar agora falando do Egito. Cara, o Egito tem um conhecimento de plantas medicinais incríveis e usos tradicionais das plantas medicinais que só estudando e se dedicando para a gente conhecer mesmo tudo aquilo que tem de conhecimento, tá? Então, a gente tem um papiro que é conhecido como papiro de Herbes, que é datado de 1500 a.C. Ele tem esse nome porque o cara que descobriu deu o nome de papiro de Herbes, mas nada a ver isso, né? Eu acho que o papiro tinha que ter um nome mais África, assim, mais Egito. Porém, naquela época foi descrito assim. E esse papiro é um papiro enorme, ele tem metros e metros. E lá eles contam muito da história das plantas medicinais e também dos tratamentos de doença. O que eu acho bacana nesse papiro é que ele começa assim: aqui começa o livro relativo às preparações dos remédios para todas as partes do corpo humano, tá? E é o primeiro manuscrito, tá? É o manuscrito mais antigo do Egito, tá bom? E o que eu acho muito bacana é que esse manuscrito é o primeiro lugar onde separa as relações espirituais, tá? Ritualísticas com o uso médico. Então, a gente vê que até agora, sempre quando se utilizava alguma planta medicinal, se colocavam recursos, assim, vamos dizer, místicos ou ritualísticos ou espirituais. E aí não, ele começava a falar sobre isso aqui é bom para isso e não tem nada a ver com espírito. E ao mesmo tempo, no Egito, eles acreditavam em espiritualidade, em muitas outras coisas, e existiam plantas que eram apenas para utilização ritualística. Então é muito bacana que eles separam as coisas aí no Egito. Existem plantas para dor de cabeça, porque ajuda na dor de cabeça, tipo quando é uma dor de cabeça fisiológica, vamos falar assim, e também existiam plantas que eram para dor de cabeça, que podiam ser por causa de um espírito, por exemplo, tá? Então eu acho muito bacana. Nesse documento é descrito centenas de plantas. Tem uma média de 700 plantas que são utilizadas e descritas para o tratamento de enfermidades. Dentre elas, existem plantas que são utilizadas até hoje em dia. Por exemplo, o sabugueiro, tá? A artemísia e a mirra. Tá? O sabugueiro é uma planta que se utiliza a flor, então a flor do sabugueiro, ela é muito utilizada para baixar febre. Tá? Então, pode ser utilizado em banhos de bebê. Você pega as flores e coloca para dar um banho num bebê. Ou também vocês podem tomar o chá dessa planta, tá? Para abaixar a febre. E um outro uso popular é para quando a pessoa tem tipo conjuntivite ou tem uma irritação no olho, você pode fazer uma infusão dessas flores, são flores bem branquinhas, e você coa bem coadinho e pinga no seu olho, ou faz uma compressa e deixa para aliviar aquela dor. Já a artemisia é uma planta que vem sendo utilizada também antes mesmo do Egito, tá? Que é a alósnia, tá? Ou o Artemisia absinthium, que a gente fala, que é a planta que a gente faz aquela bebida famosa que se chama absinto, tá? E é uma planta também que é utilizada na medicina tradicional chinesa para fazer a moxa bustão, tá? E ela é muito boa para dores. Hoje em dia tem um estudo do óleo essencial da artemisia para o tratamento de fibromialgia, para vários tipos de inflamação. Ela também é uma planta utilizada para todos os problemas voltados para o ciclo da menstruação da mulher. Ela pode ser utilizada para regulação do ciclo menstrual, para problemas de cólica e muito mais. Vale a pena pesquisar. Vai lá, pesquisa aí, entra no Google,
no site www.plantamed.com.br, que é um site de referência bibliográfica bem bacana. Você vai ver, é um site meio diferentinho, mas tem bastante recurso. Vai lá e pesquisa Artemisia absindum e vê para que ela serve. Vamos lá. E também uma outra planta que é mencionado nessa literatura antiga, nesse papiro ancestral, é a mirra, que foi um dos 3 presentes que foi dado no nascimento de Jesus Cristo, está escrito na Bíblia. Então a mirra hoje em dia ela é muito mais utilizada na aromaterapia, tá? Mas ela por si só ela vai ter propriedades cicatrizantes, é uma planta muito aromática que se faz incenso, também ela é antisséptica e é incrível, tá? Vale muito a pena também pesquisar sobre essa planta. Tá bom, pessoal? Então, como eu disse, os egípcios consideravam as doenças como resultado de causas naturais e não devidas a atividades de espíritos maléficos. E foram os antigos egípcios que tentaram pela primeira vez eliminar o componente mágico da prática fitoterapia, entendendo que ia ter a parte mística e a parte voltado para a medicina, tá? Agora vamos lá viajar um pouco para a Grécia, e nos mais antigos documentos gregos há muitas referências de Asclepiaceae e Hiltomoque. Cara, são nomes dificérrimos de pronunciar, então tá aí como escreve, pesquisem também direitinho, mas é bacana porque o primeiro grupo foi batizado em honra ao deus grego da medicina, Asclépio ou Esculápio, tá? E o segundo grupo descreve os coletores de raízes. Então é muito bacana a gente pensar na utilização das plantas medicinais na Grécia, tá? Na Grécia Antiga. Então, naquela época já existiam pesquisas e pessoas que eram considerados coletores de raízes, que eram aquelas primeiras pessoas que tinham o conhecimento das plantas medicinais e aonde encontrar elas. E as pessoas pegavam essas plantas e levavam para os médicos, para os terapeutas daquela época. E também foi esse grupo de coletores de raízes que fizeram as primeiras listas de plantas medicinais da Grécia. Em 1 a.C., a Grécia produziu um texto oficial de fitoterapia, de matéria médica, de Dioscórides, que inspirou as futuras gerações da fitoterapia. Então a Grécia é aquela grande inspiração em muitas áreas, né? Desde a Olimpíada, mas foi na Grécia que começou também a produzir os textos oficiais, tá? Ocidentais da medicina e ter aquela primeira linguagem de livro médico e como que ia escrever sobre a planta e tudo mais, tá? Então esse livro ele é muito detalhado. O texto descrevia cerca de 600 plantas e não só dava informações a respeito das dosagens sugeridas de várias plantas medicinais, como também considerava possíveis efeitos tóxicos. Então, esse livro ele é um grande marco ocidental, porque lá na Índia Antiga eles já faziam isso, mas no Ocidente, na Grécia, na Europa, não era ainda descrito assim. E tinha 2 diferenciais. O primeiro grande diferencial é que era descrito as dosagens, tá? Como a planta era utilizada, qual que era a quantidade. E a outra questão que é muito bacana é que falava sobre as plantas tóxicas, então tomem cuidado, tá? Por quê? A história da fitoterapia antiga, se você vai estudar fitoterapia chinesa, é assim, Han Jiangju pesquisou e descobriu 65 plantas medicinais e uma tóxica e morreu. Hong Feng Chen descobriu 100 plantas medicinais, 2 tóxicas e morreu, tá? Então, o estudo das plantas medicinais era uma coisa muito empírica e não era dito muito sobre as plantas tóxicas. Então, nesse momento ocidental, bonitinho, começaram a separar plantas medicinais, plantas tóxicas, dosagem medicinal, dosagem tóxica. E isso foi um grande feito para essa época.
havia uma seleção sobre a colheita e sobre o armazenamento das plantas também descrita nesse livro, além de conselhos sobre a forma de detectar a adulteração, como se vê o perigo da toxicidade para o maior interesse dos primeiros fitoterapeutas. Então, nesse livro, além de ter quais plantas, como utilizar, também era observado quais partes tóxicas e como observar se aquele medicamento ele já tinha sido adulterado e não devia ser mais utilizado. Por quê? As coisas estragam, as coisas dão fungo. A própria penicilina, que foi o remédio do século passado, tá? Ele é feito de um fungo. Tá? Então ele foi descoberto a partir de algo que estragou, entre aspas, e gerou um fungo, e aquele fungo, foi daquele fungo que se tirou a penicilina. Tá? Muito bacana isso. Voltando para Dioscórides, lá no Império Romano, tudo, ele viajou como cirurgião do exército. E como os exércitos romanos andavam por toda a Europa, seu conhecimento das plantas medicinais também o acompanhavam. Então é muito legal isso, porque imagina que esse conhecimento do Dioscórides, ele foi algo itinerante. Então ele foi viajando, pesquisando, e devia ter uma equipe de pessoas conversando com populações locais, estudando as plantas locais da região, e ao mesmo tempo pegando esses dados e fazendo pesquisa, né? Foi um grande pesquisador das plantas medicinais. Além disso, era comum entre os exércitos romanos, quando eles iam enfrentar uma guerra ou dominar uma região, aonde eles iam fazer o grande acampamento, porque eram exércitos enormes, eles faziam seus jardins, onde nesses jardins, para além de plantas alimentísticas que eles tinham que plantar, né, para aquele batalhão, vamos dizer assim, também eram plantadas várias plantas medicinais. Então eles pegavam o conhecimento local daquela região, mas também sempre levavam consigo várias plantas medicinais para serem plantadas, sementes, mudas, porque eles utilizavam, né, e aquelas pessoas iam precisar de medicamentos para febre, para problemas virais, para disenteria, feridas, analgésicos, tá? No Império Romano, nessa época das guerras, eram muito apreciado duas plantas, tá, nas guerras. Uma é conhecida, as duas são extremamente conhecidas e utilizadas dentro da nossa gastronomia aqui no Brasil. Uma delas é o alho. Não sei se vocês já ouviram falar nessa planta, tá? Mas é o alho. E a outra é a mostarda, mas não é aquela mostarda amarela que vocês colocam no sanduíche, tá? É a folha da mostarda. O alho é uma planta incrível, é uma das plantas mais pesquisadas na farmacopeia mundial. É a planta onde você consegue pegar uma folha inteira e colocar só o nome dos princípios ativos que tem. O alho é extremamente medicinal, tá bem? E ele é antisséptico, antibactericida, antifungicida, ele é imunoestimulante e por aí vai, tem um monte de função. E naquela época ele era utilizado para fazer a limpeza das feridas. Eles faziam um chá bem concentrado daquele alho e passavam nas feridas das batalhas, daquelas pessoas que enfrentavam grandes batalhas. E outra é a mostarda, como eu falei, que eles utilizavam o cataplasma de mostardas. Eles pegavam essa folha de mostarda, eles podiam fazer de duas maneiras. Ou eles pilavam, né, amassavam, faziam uma pasta da mostarda e colocavam sobre as feridas infeccionadas. Ou a própria folha, eles esquentam as folhas e colocam em cima. Imagina, se a pessoa tem uma ferida que infeccionou, né? Então naquele lugar eles colocavam a mostarda para puxar aquela toxina e conseguir auxiliar as pessoas, tá? Olha, eu estou adorando falar um pouco sobre a história. Eu sei que é bem longo, mas vamos que vamos para a gente conseguir aprender um pouco que
eu acho que se a gente estiver contando a história e dando exemplo, a gente aprende bem bacana. Vem comigo. No século V a.C., o grego Hipócrates, que foi considerado e até hoje é considerado como o pai da medicina, deixou uma obra notável, tá? Que é uma grande referência em toda a medicina. Então, todos os médicos já ouviram falar sobre isso. Todos os médicos, farmacêuticos, nutricionistas, todo mundo da saúde já ouviu falar, que é o Corpus Hippocraticum, tá? Que é o livro principal da medicina de Hipócrates. E lá foi consagrado a terapia com os vegetais. Para além disso, Hipócrates ele foi o cara que trouxe assim que fala muito sobre as terapias holísticas e como tratar o ser humano como um indivíduo, tá? E é muito bacana porque ele fala sobre muitas coisas e como pensar o ser humano e seus biotipos, tá? Que ele diz que são os temperamentos, mas isso a gente fala um pouco mais para frente. Então, o Hipócrates ele concebeu um regime de tratamento à base de plantas medicinais, usando um total de 400 espécies. Então, no livro dele, que é uma grande pesquisa de muitos outros livros e muitas pessoas, ele separa 400 espécies de plantas para a utilização medicinal. Além dos remédios das plantas medicinais, empregava exercícios e dietas específicas, cada uma adaptadas aos sintomas e às particularidades do paciente. Então, o Hipócrates, para além de ser um grande médico, ele criava rotinas para o seu paciente, para o seu interagente, e a partir disso, a partir daquele indivíduo, ele receitava inúmeras plantas medicinais, tá? Então, cara, depois vocês leiam um pouco mais sobre o Hipócrates aí, que ele tem bastante conhecimento e bastante pesquisa, e ele definia esses biotipos e fazia plantas específicas para cada biotipos, tá bom? Um dos conhecimentos que o Hipócrates trouxe foi pensar nas plantas com as suas propriedades. Então, se a pessoa tinha uma inflamação, ele ia utilizar uma planta que refrescasse. Se a pessoa estava, por exemplo, com uma diarreia, perdendo muita umidade, ele ia colocar uma planta que secasse. Então, ele ia pensando nisso a partir do biotipo da pessoa. Tá? Depois vocês pesquisem lá sobre, vocês dêem uma olhada melhor na apostila e nos slides para entender mais sobre o Hipócrates. Depois do Hipócrates veio o Galeno, tá, que é mais ou menos 180 a.C., e diferente do Hipócrates, que pensava no indivíduo e nos seus biotipos, o Galeno ele dividia os biotipos de cada pessoa, mas o tratamento ele era específico para aquela patologia. Então, dor de garganta, tal planta. Febre, tal planta. Então ele foi mais determinista, tá? E o Galeno foi o Galeno que a nossa medicina ocidental mais estudou e mais se dedicou à pesquisa. Então, o conceito de farmácia, assim, de droga, né, de utilizar um remédio de uma maneira mais abrangente, então, tipo, tá com dor, usa um Dorflex, independente de qual dor, de quem seja aquela pessoa, esse pensamento generalista da utilização de um recurso medicinal vem daí de Galeno, tá bom? E todos os médicos passaram a ser instruídos de acordo com a tradição de Galeno. Então, desde a antiguidade, quando o conhecimento de Galeno foi abordado, as pessoas deixaram de ter um pensamento mais holístico, de pensar no indivíduo, e começaram a ter um pensamento mais voltados para a patologia. Tá bom? Na Europa, o conhecimento das plantas medicinais foi mantido vivo ao longo de toda a Baixa Idade Média, ou a Era das Trevas, como é conhecido, pelos escribas, e um grande número de plantas medicinais, sobretudo as gregas,
foi compilada nas bibliotecas do Império Árabe em rápida expansão. Então, a gente sabe que teve a peste bubônica, que foi uma grande pandemia lá na Europa e chegou a matar 2/3 da população. Então, muito do conhecimento europeu foi guardado, tá, pelos árabes, que pegaram aquele conhecimento que estava numa grande perda, assim, né, por causa que tinha muitas mortes, tudo. Estava havendo uma pandemia, que a princípio eu acredito que seja a maior pandemia que a Europa já vivenciou, onde morreu 2/3 da população. E esse conhecimento ele foi guardado na Europa. A Europa, na Arábia. Por que a Arábia não teve uma crise tão grande com a peste negra? Porque eles tinham um conhecimento, um cuidado maior de higiene, tá? Na Europa, nessa época, era dito que era saudável você tomar apenas um banho por ano. E já os árabes já tinham uma higiene muito mais cuidadosa. Então a peste bubônica não pegou tanto eles. Nesse momento, mais ou menos 1900, surgiu um cara que para mim foi um dos meus grandes ídolos, que é o Avicena, que foi um farmacêutico, um talentoso médico que seguiu de perto as doutrinas de Galeno e de Hipócrates e criou também um livro que chama o Canon on Medicine, que é um livro que ele vai falar sobre inúmeros remédios, inúmeras plantas medicinais e até sobre a produção de óleos essenciais. Tá? Então, todo o conhecimento grego foi traduzido para os árabes, foram refinados ali pelo Avicena e por toda aquela ciência e pesquisa médica que tinha naquela região, e depois de 3 séculos foi traduzido para o latim e reabsorvido pelo conhecimento europeu, tá? Pelo conhecimento ocidental europeu. Então foi nesse período que a ciência farmacêutica se estabeleceu e foram criadas diversas fórmulas mais precisas e denominados como remédios, tá? A partir do século X, os mosteiros passaram a ser os centros de formação e de prática médica, embora o concílio da igreja tenha, afinal, impedido que os monges dispensassem os tratamentos médicos. Então a gente sabe que a Igreja Católica, na Europa, eles reteram todo aquele conhecimento médico, né? E o conhecimento médico ele ficou guardado ali, o conhecimento das plantas medicinais. Por quê? Porque só os monges que sabiam escrever, e tinham os monges, os reis, e tinham possibilidades dos estudos. Então só eles tinham acesso ao latim, e era em latim que estava descrito sobre as práticas médicas. Tá? E foi lá, nessas bibliotecas, que os monges começaram a estudar e pesquisar sobre as fitoterapias e passar para as pessoas. Tá? E nessa época também que a gente ficou conhecida uma planta que eu gosto muito de falar, que é a Hora por Nobilis. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre essa planta, é uma planta que ficou bem famosa por ser conhecida também como bife de pobre ou proteína vegetal, que é uma planta riquíssima em proteína. Então, nessa época que tinha os feudos na Europa, nada de saneamento básico, muita precariedade e muita caça, chegou um momento que eles caçaram demais e tinha muita pouca fonte de proteína. Então, os padres começaram a incentivar que nos feudos se plantavam Hora por Nobilis, que era uma planta que ajudava muito a ter recursos de proteína. Tá? E significa em latim ora por nós, ora por nobilis, ora por nós. Tá? Nos monastérios começaram a aparecer inúmeros textos também, eles começaram a escrever sobre a fitoterapia. E nesse momento surgiu um livro muito famoso que vocês conseguem encontrar até na internet, porém ele é em latim,
E ele foi um texto onde ele colocou 80 plantas medicinais, todas elas em versos em latim, como músicas. Então eles eram fáceis de recordar. Então ele falava do alecrim, mas ele falava do alecrim em rimas, em cantos. E falar dessa maneira, de uma planta de uma maneira cantada, em versos, faziam com que o povo não esquecesse sobre aquelas plantas. Porque como era um povo que não sabia ler e escrever, se você falava alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, as pessoas iam entender que o alecrim alecrim dourado, ele era medicinal e tudo, e isso ajudou com que as pessoas guardassem através do conhecimento oral, quando eles iam utilizar aquela planta, tá? Então, esse livro foi um livro que ficou muito famoso e até hoje é famoso pela sua beleza, tá? Para a gente fechar nossa história da fitoterapia, eu quero falar de um cara que foi um cara incrível, que não tem como não contar a história da humanidade, das plantas medicinais, da medicina e da alquimia, sem falar desse cara. O nome desse cara é Paracelso, tá? E o Paracelso, ele viveu de 1493 a 1541. Então, olha, a gente começou, cara, falando da história da samambaia, tá? 400 mil anos atrás. E agora a gente já está em 1493, nascendo o Paracelso. Tá? Então, o Paracelso, ele foi um grande cientista, médico, alquimista, e ele inventou coisas como o óculos. Tá? Sim, esse cara inventou o óculos. E também medicamentos que até hoje são utilizados. Porém, ele tinha ele pesquisava as plantas e falava de astrologia e misturava muito com a espiritualidade e muito misticismo, tá? Então, ele foi um dos caras que só não foi queimado na fogueira porque ele era queridinho e protegido pelo rei da Alemanha. O rei da Alemanha pegou ele, cuidou e não deixou ninguém encostar. Então a igreja não conseguiu pegar ele. Todo livro dele ele acabava falando assim, porque Deus quis assim, porque isso é uma coisa de Deus, para não ir para a fogueira também. Tá? Mas esse cara tem muito texto e ele desenvolveu os primeiros medicamentos com mercúrio e coisas incríveis e não dá para não falar desse grande alquimista e deixou muitas coisas escritas e tem livros incríveis dele como a Botânica Oculta e muitos outros. Paracelso, ele traz para a gente um termo que é a doutrina da assinatura, que é o quê? Semelhante cura semelhante. Então, por exemplo, as plantas que têm partes que são parecidas com as partes humanas devem fazer bem para aquela parte que ela é parecida. E, cara, muito disso funciona até hoje. Por exemplo, as nozes, a castanha, se você abrir ela, ela parece um cérebro mesmo. E a castanha é rico em um nutriente que é o selênio. E o selênio ele é muito bom para o funcionamento cerebral, para depressões, por exemplo. E também é uma planta, uma oleaginosa, que tem bastante óleo e azeite e ajuda muito o corpo humano, principalmente o cérebro, tá? Tem também a pariparoba, que é uma planta que a folha é parecida com o coração e ajuda também a vários processos cardíacos. E outras plantas que devem ser observadas, o feijão é parecido com o rim. Então, o Paracelso é a primeira pessoa que traz isso, e isso ajudou muito nas pesquisas, tá bom? No século XVI foi um período excepcionalmente ativo. Em 1542 foi publicada a história de Scriptum, que é a história das plantas de Leonardo Funch. Então, por que esse momento é importante? Porque foi o Leonardo Funch que definiu que uma coisa que até hoje tem, que é o livro botânico, precisa ter o desenho botânico. E todo o método de literatura botânica é baseado a partir desse livro. Tá? Então, olha uma imagem do livro aqui bem bonito, que consegue mostrar bem as folhas, as flores e as raízes e como tem que ser um livro botânico. E até hoje, se você pegar os livros botânicos,
livro botânico, tá? Ele vai ter o desenho botânico. Tá? Então, em geral, esse período viveu um crescimento maciço e um interesse pelos remédios à base das plantas medicinais, intensificados pela exploração e realizadas no Novo Mundo. Então, o que acontece? Nesse momento, eles descobrem a América, então começam a aparecer uma infinidade de remédios e busca sobre novas plantas e o que a América pode oferecer de plantas medicinais, como os índios utilizam as plantas medicinais, o que eles podem trazer aqui para curar doenças da Europa. Tá? E aí a gente começa a chegar nos tempos atuais, né, no século XIX, que começam a sintetizar as plantas medicinais. Então esse é um momento onde eles começam a retirar as plantas, retirar os princípios ativos das plantas. Então eles começam a, por exemplo, o AS, a aspirina. Tá? Então nesse momento eles conseguem retirar de uma planta o princípio ativo, que é ácido acetil salicídrico, de uma planta que é o chorão, tá? Conhecidos aí, bem conhecido, tá? E dessa planta eles retiram o AS e fazem um medicamento onde eles isolam apenas um princípio ativo daquela planta. Então eles retiram aquele fitocomplexo, eles separam o fitocomplexo da planta e pegam apenas um princípio ativo. E a partir disso, quando eles começam a sintetizar, adeus pesquisa científica sobre plantas medicinais, eles acabam esquecendo sobre estudar as plantas medicinais e começa essa grande pesquisa sobre a química e sobre como retirar apenas princípios ativos, isolar princípios ativos e também como a gente vai fazer em farmácias através da ciência, princípios ativos sintéticos. Então, nesse momento, assim, até a década de 70, então eles deixam de pesquisar sobre a planta e começam a estudar apenas sobre princípios ativos isolados e sintéticos. E por fim, o conhecimento das plantas medicinais, com todo o avanço médico da atualidade nos tempos de hoje, eles foram cada vez deixando para trás, né? Ficou uma coisa apenas do uso popular. Porém, nos últimos anos, há uma crescente pesquisa sobre as plantas medicinais e cada vez mais a gente vê pesquisadores indo atrás de etnofarmacologias, né? Que é estudar as farmacologias de culturas étnicas, dos povos indígenas, povos ribeirinhos, né? Então, por exemplo, a erva baleeira, que é uma planta aqui da ilha de Florianópolis, foi descoberto que existe um princípio ativo que é um dos maiores anti-inflamatórios que a gente encontra na natureza. Tá? Então, ele foi descoberto, esse princípio ativo, que hoje em dia é isolado e se faz remédios, porque observaram que os pescadores da ilha utilizavam a erva baleeira quando eles se machucavam, quando se machucavam em alto mar, né? E eles utilizavam essa planta. Então, pesquisadores foram através da ciência e descobriram e desenvolveram alguns remédios conhecidos, como o Acheflan, por exemplo, que é um remédio que é feito a partir da erva baleeira. Tá bom, pessoal? Eu acho que eu falei bastante sobre a história. Eu espero que vocês tenham adorado falar sobre a história das plantas medicinais. Eu, pessoalmente, adoro mesmo falar sobre isso. E a gente se vê na nossa próxima aula, onde a gente vai adentrar mais sobre a utilização das plantas medicinais. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.